iremos para a palestra A Inovação em Medicamentos da Biodiversidade e a Interação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mariana Nunes, pesquisadora de pós-doutorado do Centro Sou Ciência da Universidade Federal de São Paulo. Bem-vinda. Gente, é uma tarefa ingrata, né? Ser a última a falar. Bom, queria agradecer o convite feito pelo Glauco e pela Maiara para estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Aprendi muito, muito mesmo nesses últimos 2 dias e parabenizar todos e todas vocês por esse evento sensacional. Na verdade, eu não sou pesquisadora da área de biologia ou ecológica ou de medicamentos. Eu sou pesquisadora da área de política de ciência e tecnologia. Então, talvez essa experiência que eu vou compartilhar com vocês ajude vocês a transformar tudo isso que vocês sabem, esse conhecimento e o programa que está sendo proposto, né, aqui nesse seminário, numa política pública de longo prazo no país. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, que a gente precisa entender é que existem diversos instrumentos de planejamento da política de ciência e tecnologia, de implementação, a forma de compreensão e execução do que vai ser feito na política de ciência e tecnologia. Ao contrário do que falou aqui o Leandro ontem, a Política Nacional de Ciência e Tecnologia não é um instrumento legal, ela não existe legalmente regulamentada. Né? Houve uma tentativa de fazer a regulamentação de um texto durante o governo Bolsonaro. Aparentemente, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia rejeitou o texto que foi proposto lá há 2, 3 anos atrás, e esse texto nunca chegou ao Congresso. Então, hoje, a gente não tem uma política nacional de ciência e tecnologia. A gente tem alguns instrumentos em várias áreas, e eu vou aqui falar um pouco para vocês de cada um deles. O primeiro instrumento, assim, todo mundo tem que conhecer e saber, e onde a política de biofármacos, né, o programa de biofármacos tem que entrar, é na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse é um documento que foi publicado em 2016, a partir das discussões da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que aconteceu em 2010, e que venceu o ano passado. Né? A Estratégia Nacional ela tinha um prazo de vencimento e agora ela está sendo rediscutida a partir da conferência que foi feita esse ano. Essa imagem, né, da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi feita em Brasília há poucos meses atrás, que foi secretariado, o secretário executivo-geral e secretário-geral da conferência foi o ex-ministro Sérgio Rezende, e que reuniu milhares de pessoas ao longo de meses em vários estados brasileiros para fazer esse debate sobre o que tem que entrar no próximo texto, no próximo documento, como que a gente tem que pensar a ciência e tecnologia no país nos próximos anos. Então, a que está vigente hoje é a que venceu o ano passado e a que vai ser vigente, ela está em andamento e talvez seja nesse momento que vocês tenham que entrar para colocar o programa de pé, né? Esse programa que vocês estão propondo de pé. Bom, além da ENCT, a gente tem o Marco Legal de Inovação, que foi publicado em 2018, a PNI, que foi publicado em 2020, o PEI é o Plano Estratégico Institucional do Ministério de Ciência e Tecnologia. Todos os ministérios têm que fazer um plano estratégico, e ele venceu em 2023 e não foi feito ainda o próximo PEI. O PPA, que foi o que eu coordenei o ano passado, vou falar um pouco mais sobre ele, é o Plano Plurianual, é uma forma da gente planejar os próximos 4 anos, né, o que este novo governo vai fazer, o que este novo ministério vai fazer, né, nos próximos 4 anos. A gente fez isso o ano passado. O
Plano Anual de Investimento do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, imagino todos aqui saibam, conheçam a FINEP, né, que a Secretaria Executiva fica aqui no Rio de Janeiro, então, e vocês devem ter buscado financiamento na FINEP com recurso do FNDCT, então, o plano de investimento do FNDCT, ele é definido pela comissão, né, pelo Conselho, né, Deliberativo do FNDCT, todos os anos, mas ele é um plano que tem uma previsão de 3 anos. Então, ele foi definido ano passado, eu vou mostrar aqui um pouco para você os 10 princípios, né, do plano atual que está em vigência. A PLOA, que é o projeto de lei orçamentário anual, todos os anos, se o programa de vocês não tiver na lei orçamentária, é muito mais difícil conseguir financiamento para estruturar, né, o programa como vocês estão definindo. Além disso, eu saí do Ministério em dezembro de 2023. Então, quando eu saí do Ministério, existia uma proposta de fazer um plano de ação de ciência e tecnologia e uma política nacional de ciência e tecnologia a partir da conferência. Não sei se é isso que ainda vai ser feito, mas, em princípio, está sendo escrito, né, o PACT está sendo escrito nesse momento. Bom, qual que é o nosso grande problema? Eu estou aqui adiantando o desafio. Todo mundo colocou o desafio no final, eu coloquei o desafio no começo, para a gente pensar junto o que fazer. Os nossos instrumentos de planejamento da política de ciência e tecnologia, eles são elaborados em tempos muito diferentes. Então, por exemplo, ano passado, quando eu entrei no Ministério, uma das recomendações que a gente recebeu da CGU foi: vocês precisam colocar a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia no PPA. A estratégia tinha sido publicada em 2016. Então, o PPA desse período não tinha levado em consideração a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, este PPA, que está em vigência agora, está baseado na estratégia que foi publicada em 2016, que foi feita a partir da conferência que foi feita em 2010, ou seja, quase 15 anos atrás. Então, o planejamento deste governo está baseado numa discussão que foi feita pela comunidade acadêmica de 15 anos atrás. Muita coisa mudou nesse período, né? Não só o negacionismo assolou o país nesse período, mas, assim, do ponto de vista científico, o mundo é outra coisa. A gente tem inteligência artificial, a gente tem, né, a internet das coisas no dia a dia das pessoas já. Então, é outro momento. Esse é um grande problema. Então, a gente teve uma lei orçamentária que foi baseada neste PPA, que foi baseado na ENCT de 2016, que foi baseado lá para trás. É uma bola, né, que se embola nesse momento. Os instrumentos, PPA, PLOA e o PEI, são instrumentos de todo o governo. Então, todos os ministérios têm que fazer isso. Não é uma coisa só do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas a estratégia de ciência e tecnologia, a PNI, que é de inovação, Marco Legal de Inovação, todos esses são instrumentos vinculados à ciência e tecnologia. Então, a gente precisa adequar no tempo esses, né? Fazer uma convergência no tempo desses instrumentos de planejamento em ciência e tecnologia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre alguns desses instrumentos. Não vou falar de todos, porque também a gente, né, não é sobre isso o evento. A ENCT, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, ela tem, além do caderno principal, tem 13 cadernos de planos de ação específicos de áreas específicas. Mas eu só encontrei menção a biofármacos em uma passagem, tem uma citação na ENCT sobre biofármacos, que é essa que eu coloquei aqui. Articulação para o desenvolvimento científico, tecnológico e insumos para a saúde. Aí fala fármacos, biofármacos, insumos imunobiológicos e tal. Então, uma citação na ENCT. Além disso, essa estratégia, ela traz uma coisa muito interessante que, no final, a gente vou falar de novo.
ela traz um capítulo específico sobre monitoramento e avaliação dos resultados. Qual que é o grande lance disso? Se você não ficar em cima para saber se aquilo foi realmente implementado, não vai ser implementado, porque é muito legal e muito bonito a gente fazer um plano, e já fizemos muitos planos lindos no Brasil, que nunca foram levados a cabo. Então, ter um bom sistema de monitoramento e de avaliação do resultado da política faz parte do planejamento original. Então, colocar dentro do programa que vocês estão propondo de biofármacos, há indicadores que permitam fazer a avaliação da implementação desse programa é uma questão relevante. A PNI é uma política que desapareceu. A última vez que a Câmara ela prevê, né, uma Câmara de Inovação que com dos quais quase todos os ministérios fazem parte. A última reunião foi feita em 2022. Não tem mais ata de reunião no sistema. E dentro da PNI eu não encontrei nenhuma dessas 3 palavras-chave que estão colocadas aqui no slide. Então, o tema de vocês não está dentro da Política Nacional de Inovação. Bom, o PPA. Eu vou falar um pouco mais porque eu coordenei e participei do processo de organização, né, do PPA. Ele foi pensado em 5 grandes eixos, grandes programas, que foram os estabelecidos lá na conferência de 2010. Veja só. Eu sei que tem algumas pessoas que já acompanham esse debate sobre ciência e tecnologia há mais tempo aqui, então me corrijam se eu incorrer em algum erro, mas a gente fez esse ano a 5ª conferência. Né? A primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, lá na década de 80, ela vem e ajuda a estruturar o Ministério da Ciência e Tecnologia, que surge também na década de 80. A segunda conferência, ela estrutura um grande programa de consolidação do sistema de ciência e tecnologia, que é esse que existe dentro do Ministério desde aquele momento. A terceira conferência faz o debate sobre financiamento da ciência, como garantir financiamento, e daí surgem os fundos setoriais que financiam o FNDCT, o Fundo Nacional. E também na terceira conferência, o debate sobre financiamento à inovação é muito intenso. Então, a FINEP se debruça também sobre isso nesse período e tal. A quarta conferência, ela traz para o debate da ciência e tecnologia a questão da importância de nos debruçarmos sobre o desenvolvimento social. Então, esses 4 grandes programas que a gente apresentou no PPA no ano passado, são programas que foram sendo construídos pela comunidade acadêmica nos últimos 30 anos. Né? Não é uma novidade. E a política nuclear e o programa espacial brasileiro são o que é considerado os programas estratégicos para o país. São tecnologias com as quais a gente não tem como lidar internacionalmente, adquirir internacionalmente. Então, para poder ter acesso, a gente precisa desenvolver internamente. Bom, o programa de consolidação, como eu falei, é o mais antigo, vocês vão ver que é o mais completo. Aqui nós temos 6 objetivos específicos vinculados a esse programa, e ele tem a proposta, no ano passado, a proposta foi não só consolidar e expandir, como normalmente se tinha no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas recuperar, porque a gente passou por um processo de destruição e sucateamento, inclusive de equipamentos, laboratórios que ficaram defasados e tal. Então, a proposta do programa de consolidação do novo governo é principalmente recuperar a infraestrutura de pesquisa, atrair novos pesquisadores para o sistema e repatriar, como vocês devem saber e conhecer, o programa de repatriação de talentos também é um debate que faz parte desse programa. O segundo programa, ele é voltado para especialmente garantir financiamento para a inovação, para que as empresas possam se beneficiar do conhecimento produzido nas nossas instituições de ciência e tecnologia, mas com o diferencial
de trazer para dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia o debate que está sendo feito no governo, que foi mostrado aqui nos outros ministérios, que é a reindustrialização do nosso país, né? Como que a ciência, como que a gente, os cientistas, nós podemos contribuir para a reindustrialização do nosso país, e esse programa foi pensado para isso. Dentro do PPA, do MCTI, onde eu encontrei mais afinidade com o que vocês estão discutindo aqui, é no segundo objetivo específico desse programa, que é dos investimentos em expansão dos complexos industriais tecnológicos. Dentro desse objetivo específico, a gente tem 4 entregas, então são 4 complexos industriais tecnológicos, um deles é o da saúde. Então, o investimento no Complexo Industrial da Saúde pelo Ministério da Ciência e Tecnologia está garantido através desse objetivo específico desse programa. Veja só, todo o orçamento do Ministério está vinculado ao PPA. Então, cada ação orçamentária, cada plano orçamentário, ele está vinculado a um programa e a um objetivo específico dentro do PPA. Então, se não está no PPA, o Ministério não tem como investir, entendeu? Esse é um lance que difícil, as pessoas normalmente não percebem, então achei importante ressaltar aqui. O terceiro programa, que é o de apoio a ações voltadas, né, para o desenvolvimento social, dentro desse programa não tem nada que especificamente fale sobre biofármacos, mas a apropriação de tecnologia social, desenvolvimento de tecnologias sociais, articulação com atores não acadêmicos, lá do primeiro objetivo e do segundo objetivo, as questões de popularização da ciência. A Fiocruz, né, é líder, uma das instituições líderes em popularização da ciência no país. Tudo isso pode ser acessado pelo programa que vocês estão propondo, né? A gente teve muita dificuldade de construir esse programa. Esse é o programa novo, não existia dentro do planejamento do Ministério. A gente teve dificuldade porque a gente não tinha ações orçamentárias vinculadas a esse programa, então a gente teve que criar algumas ações orçamentárias específicas para esse programa, algumas delas vinculadas aos recursos do FNDCT. Mas hoje existem recursos para este programa de desenvolvimento social diretamente dentro do Ministério. Então, talvez vocês possam acessar esses recursos através desse programa. A política nuclear também uma política antiga. Por que eu vou falar um pouco mais sobre a política nuclear e o programa espacial para vocês? Porque são programas que são considerados estratégicos para o governo brasileiro, não é para este governo, é para o Estado Nacional. Então, eles existem há décadas. E tem alguma modificação ou outra. Eu acabei de publicar recentemente um trabalho que eu fiz com um orientando de iniciação científica sobre o Programa Espacial Brasileiro, demonstrando, né, a queda constante no financiamento do Programa Espacial Brasileiro nos últimos 20 anos. Então, apesar de ser um programa com perenidade dentro do sistema de planejamento, né, do governo brasileiro, garantir financiamento para eles também não é fácil. Então, coisa 1, você tem que colocar o programa de vocês como um programa estratégico dentro do planejamento de algum ministério. Se não tiver no Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro de algum outro ministério, porque os esforços com metas, com objetivos, com indicadores, como é possível acompanhar, monitorar, porque aí, além de vocês, enquanto pesquisadores, poderem monitorar, a gente tem a ajuda de instituições como a própria CGU, TCU, que ajudam a monitorar a execução desse tipo de programa. E aqui tem o Programa Espacial Brasileiro com os 2 objetivos específicos. Bom, o plano... Ixi, era para ficar branquinho aqui do lado de cá, mas tudo bem. O plano de investimentos do FNDCT é um plano que foi aprovado o ano passado, com 10 programas estruturantes. Dentro desses 10 programas tem diversas chamadas,
né, a ideia era que a gente tivesse uma concentração dos recursos em grandes programas nacionais. Alguns deles estão vinculados às 6 missões do CNDI, lá do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Então, a gente tem o Programa de Recuperação da Infraestrutura de Pesquisa, de Inovação em Bases Sustentáveis, Transformação Digital, Desenvolvimento Sustentável e da Amazônia. O de Repatriação de Talentos foi muito criticado, esse programa. Talvez alguns de vocês tenham algumas críticas a ele. Eu, como pesquisadora pós-doc, tenho algumas. Eu prefiro que o dinheiro seja investido em quem está aqui. Mas... apoio a políticas públicas baseadas em conhecimento científico. Esse número 6 talvez seja interessante também para vocês, porque é o seguinte, ele foi pensado para direcionar financiamento do FNDCT para os ministérios pedirem pesquisas ou encomendarem pesquisas a instituições específicas. Então, é um recurso para os ministérios elaborarem política pública baseada em conhecimento científico. Então, de repente, alguns dos ministérios, né, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, pode encomendar pesquisas na área de biofármacos acessando esse recurso. Tem o de preservação de acervos científicos, apoio a projetos estratégicos nacionais. Aqui, não sei se dá para ler, mas é promoção da autonomia tecnológica na defesa e ciência e tecnologia para segurança alimentar e erradicação da fome. Agora, eu vou entrar na parte que eu tenho mais conhecimento. Sou pesquisadora da área de financiamento da ciência. Muita gente acha que o FNDCT é a panaceia do financiamento da ciência no Brasil. Foi fundamental, inclusive escrevi um artigo lá em 2022 falando da importância da gente recuperar o FNDCT. A gente passou muito tempo com ele sendo roubado, saqueado para outros, né, objetivos. E o ano passado a gente conseguiu finalmente uma lei e que o governo se comprometeu a executar integralmente os recursos do FNDCT. O FNDCT, no ano passado, executou em quase 10 bilhões de reais, em torno de 10 bilhões de reais. Esse ano deve ser 12, mas a arrecadação dele ainda é maior do que isso. Ano passado, a arrecadação foi 12 e esse ano vai ser, a estimativa é que seja 14. Mas essa é uma discussão para um outro momento. Aqui a gente vê que o Brasil gasta em pesquisa e desenvolvimento em torno de 80, 90 bilhões de reais por ano. Esses são dados de 2020, porque o Ministério ainda não liberou os indicadores de 2022. Apesar de estarem prontos, eles não liberaram. Por isso que eu botei a bolinha vermelha ali. Vocês podem perceber que, a partir de 2019, existe uma queda bem pronunciada nos dispêndios empresariais. Essa queda pronunciada é uma estimativa. A gente vai ver ali um pouquinho para frente também que, a partir de 2017, todos os dispêndios empresariais são estimativas, porque a gente não tem a Pintec, que é a pesquisa que dá o dado real de quanto que as empresas brasileiras investem em ciência e tecnologia. Mas, ao longo dos últimos 20 anos, em média, metade do investimento tem sido feito pelos governos federal e estaduais, e metade pelas empresas públicas e privadas. Em torno, né, de 1,14% do PIB. Também, de novo, dados de 2020. Em 2021 e 2022, esse valor aumentou, especialmente em função do investimento empresarial em tecnologias de inteligência artificial, tecnologias de acesso remoto e esse tipo de coisa. Bom, quem é que investe em ciência e tecnologia? O governo federal. Aqui, esse dado a gente tem de 2022 mais recente. E 23, eu acho que ainda não foi publicado, mas está um pouco mais de 10 bilhões a mais do que isso. Então, a gente tem o investimento
federal em ciência e tecnologia é o azulzinho, que é a soma do PID e o ACT, que está ali em 2022 em 42 bilhões, em 2022 deve chegar a mais de 50 bilhões. Mas esse investimento ele não é feito principalmente pelo MCTI. O principal investidor em ciência e tecnologia federal é o MEC, né? O Ministério da Educação ele é o maior investidor, muito maior do que o MCTI. Segundo lugar, o MCTI, depois tem saúde, agricultura, defesa, né? Tem mais de 15 ministérios que investem em ciência e tecnologia no Brasil. Os governos estaduais apresentaram um aumento no investimento em ciência e tecnologia nos últimos 10 anos, que foi o que compensou um pouco a queda no investimento federal, tirando o ano de 2023, que foi quando a gente tem a recuperação nos investimentos. Então, a gente vê, somando as duas tabelas, porque ainda não tem lá disponibilizado no site do Ministério a soma, a gente vê 56 bilhões em 2019 do investimento público federal e estadual, 54 em 2020, a queda em 2021 e uma recuperação pequena em 2022, especialmente em função dos recursos colocados aqui na Fiocruz para o combate à Covid, para a produção de vacina, né? Eles produziram uma variação bem grande nos nossos gráficos. E os dispêndios empresariais, que a gente só tem os dados até 2020. Dados de produção científica. Eu estou mostrando esses indicadores porque, no geral, quando a gente pensa num novo programa, quando a gente está planejando um novo programa, a gente precisa pensar em indicadores de resultado, né? Como que a gente vai avaliar o resultado desse trabalho que está sendo feito, proposto. A gente tem na comunidade acadêmica, e eu tenho visto muito debate sobre isso, e muito questionamento, aqui a gente viu esse questionamento, a comunidade científica se avaliar e avaliar o resultado dos seus trabalhos a partir apenas de alguns indicadores. Produção científica, né, número de artigos científicos e tal. Eu acho que o programa que vocês estão propondo deve ter indicadores que vão além desses. A gente não pode só pensar em número de artigos científicos publicados num programa de biofármacos sem pensar na quantidade de pessoas que estão sendo atingidas por esses biofármacos, sem pensar em como as comunidades tradicionais ou os povos originários estão sendo remunerados por esse trabalho. Então, a gente precisa pensar em novos indicadores para o programa que vocês estão propondo. A gente, né? Vocês, na verdade, né? Estou à disposição para ajudar, mas assim, vocês precisam pensar em indicadores diferentes, né, para a proposta que vocês estão fazendo. Esses são os indicadores tradicionais que a gente tem no Ministério, né? Recursos, número de artigos, número de patentes, que é o que a gente tem, né, aqui no Brasil, os dados de inovação, que o mais recente é de 2017, a Pintec não foi mais realizada e deveria ser, e as comparações que são feitas com os outros países. Bom, como avançar? Como incluir o programa, o programa que vocês estão propondo de inovação em medicamento da biodiversidade nos instrumentos de planejamento? Agora eu volto para o começo. Na estratégia 2030, a próxima que está sendo escrita agora, nesse momento. Então, vocês precisam procurar as pessoas que estão escrevendo a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia neste momento. O próximo planejamento estratégico institucional do Ministério, que também deveria, pelo menos, estar sendo feito esse ano. O plano plurianual, ele tem revisões anuais. Tem um monitoramento regular e tem revisões anuais. Então, pode ser incluído dentro do planejamento do Ministério também, através das revisões anuais do PPA. O plano anual de investimentos do FNDCT, gente, para que se transforme realmente num programa estratégico para o Ministério, como eu acredito que seja, eu imagino que vocês também acreditem que seja, esse programa
precisa estar inserido dentro do plano de investimentos do FNDCT, porque é o recurso mais disponível do Ministério, na verdade, né? É o recurso que o Ministério tem. O Leandro falou aqui que é 85% do investimento em CIT, não é? É 85% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje, o FNDCT é 85% do orçamento do MCTI. Na LOA de 2025, que está sendo discutida agora no Congresso Nacional. Foi enviado para o Congresso Nacional, está sendo discutido agora. No Plano de Ação de Ciência e Tecnologia, que também está sendo escrito nesse momento a partir da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E, obviamente, no momento em que a gente trouxer à tona a importância de termos uma política nacional de ciência e tecnologia, o programa de biofármacos tem que estar inserido dentro dessa política nacional de ciência e tecnologia. É isso. Muito obrigada.